Bom dia a todos. Em nome da B8 Projetos, da Escola Politécnica da USP e da Universidade Paulista Unip, bem-vindos ao YPT Brasil 2010. Hoje nós vamos começar então os Physics Fight. Esta é a sala número 3, Physics Fight número 1, rodada 1. Os times que participarão: equipe A, os bósons de Gauge, do Colégio Objetivo de São Paulo, Vitor Rosa, Gustavo de Moraes, Luciana Marques, Carla de Azevedo e Mariko Hanashiro. Uma salva de palmas, por favor. Equipe B, Meson Pi, Colégio Objetivo Aquários de São José dos Campos, São Paulo. João Gabriel Miranda, Rebeca Salum, Richard Pereira, Gabriel Luz e Jéssica Silva. Equipe C, The Inverted Arrow of Time, Colégio Mater Amabilis de São Paulo, Lucas Henrique Moraes, Leonardo Cunha, Arthur Santos, Juliana Fracei e Afonso Bento. Obrigado, vamos à apresentação do júri. Meu nome é Thiago Serra, vou presidir a sessão de hoje, sou da Escola Politécnica da USP. Começando por Bruno França dos Reis, seguido de Cristiane Mazur Lauciera, Flávia Mayumi Ruzisca Irata, Nicolau Ferraro, Pedro Frugoli e Vinícius Henrique Aurichio. Vamos começar então a rodada 1, onde o relator será o time Os Bósons de Gauge, o oponente o time Meson Pi e o revisor The Inverted Arrow of Time. A equipe Meson Pi desafia a equipe Bósons de Gauge a apresentar o problema 3. A equipe aceitou, então o problema apresentado será o problema número 3. Bom dia, meu nome é Mariko Hanashiro, da equipe Bósons de Gauge, e eu irei apresentar o problema número 3, bolas de aço. Essa é a foto dos materiais que eu utilizei. Para ter um resultado mais preciso, cada experiência foi realizada no mínimo 3 vezes, e os resultados podem variar. Teve uma apresentação, um slide, colisão onde o material não é atingido. Não ficou claro esse ponto. Quando tem as duas bolas, às vezes elas variam de eixo. Uma vai um pouco mais para frente, outra um pouco mais para trás, por isso elas não conseguem se colidir realmente, frontalmente. O que seria a parte queimada? A parte queimada seria a área feita o buraco, e além disso a parte em volta, que teria uma marca escura. Professor Nicolau? Eu gostaria de esclarecer um pouquinho a questão da energia sonora, que ficou mais ou menos no ar na sua apresentação. A energia sonora nos espectrogramas foi considerada mais para provar que vai ter parte da energia transformada em sonora e não somente em térmica. Por isso que cada material também terá uma energia transformada em sonora e a área, mesmo tendo uma mesma energia térmica, não terá uma área queimada igual. Se você colocar as esferas muito distantes, vai queimar cada vez mais papel ou existe um limite para isso? A partir de um ângulo acima de 180 graus, a força-peso atrairá as bolas para baixo, porque as duas esferas estavam presas em um mesmo eixo. Então, elas praticamente cairão reto e não se colidirão. Vamos às notas. Equipe relatora. Professor Pedro, nota 8. Professor Bruno, nota 7. Professor Vinícius, nota 7. A minha nota é nota 7. Professor Nicolau, nota 7. Professora Flávia, nota 8. Professora Cristiane, nota 8. Ok? Vamos então à nota do time oponente. Ok? Peço que os jurados virem as notas para mim. Professor Pedro, nota 7. Professor Bruno, nota 8. Professor Vinícius, nota 7. A minha nota é nota 6. Professor Nicolau, nota 8. Professora Flávia, nota 6. E professora Cristiane, nota 6. Obrigado. Vamos à apresentação, às notas do time avaliador. Vamos às notas.
Professor Pedro, nota 6. Professor Bruno, nota 9. Professor Vinícius, nota 9. A minha nota é nota 8. Professor Nicolau, nota 8. Professora Flávia, nota 8. Professora Cristiane, nota 7. Retornamos pontualmente às 11 horas e 10 minutos para a rodada de número 2. Estão prontos? Pronto. Problema de número 8, guia de luz líquido. Um recipiente transparente é preenchido com um líquido, por exemplo, água. Um jato flui para fora do recipiente. Uma fonte de luz é colocada de forma que um feixe horizontal entre no jato de líquido. Sob quais condições o jato funciona como um guia de luz? Esse é um fenômeno muito interessante e a lei física, o fenômeno físico que faz com que isso ocorra é a reflexão total. É a reflexão total. A reflexão total ocorre quando o seno do ângulo limite é maior que a razão entre o meio externo e o meio interno, os índices de refração do meio externo e interno. A gente fez a experiência, aí está a foto, um laser foi projetado em um galão de água e o galão tinha um furo que permitia que a água saísse em um jato. E deu certo, porque o ângulo de incidência entre o feixe de luz do laser e a superfície do jato foi maior que 46 graus e, portanto, o laser foi guiado pelo jato de água. A equipe oponente questiona a equipe relatora durante 2 minutos. Vocês consideraram o turbilhonamento da água? Por exemplo, se você pega uma fonte de água, por exemplo, uma torneira, e ela fica aerada, vocês consideraram isso? A gente não considerou isso, mas a água foi mantida em repouso por um bom tempo. Então, eu acho que isso deixa o gás difundir, o gás que está... Não necessariamente, já que o turbilhonamento se forma a partir da evasão de água. E vocês consideraram um intervalo de potências para o laser para que esse o tempo acabou. A equipe oponente agora tem 4 minutos para fazer a sua apresentação a contar a partir de agora. Começar elogiando, por exemplo, a boa analogia à fibra ótica, não é? Que é basicamente a comparação central do problema, do fluxo de água à fibra ótica. Puderam analisar bem as considerações quanto à reflexão total, que é o cerne do problema. E, bom, deram uma boa justificativa quanto à pergunta da fonte policromática. Se você percebe esse raio de luz aqui, é porque ele está escapando. Como vocês garantem que aqui o raio consegue chegar e atingir um anteparo ao fim do fluxo? A gente só levou em conta o começo do jato. Na experiência, ele só perguntava se é possível o jato se propagar dentro do... o raio se propagar dentro do jato d'água, mas não até o infinito. Ele não perguntava que hora o raio sai do jato de água. Como você chegou ao valor do ângulo de 46 graus ali na parábola, sendo que vocês fizeram poucas medições? Isso foi pelos índices de refração da água e do ar, porque isso a gente não mediu e nem teria como, mas são dados conhecidos. Vamos aos questionamentos feitos pelo júri. Eu tenho uma pergunta para o time oponente. Foi questionado sobre o turbilhamento do feixe de luz. Além do turbilhamento, o que mais afeta o problema de forma significativa, na sua opinião, e não foi analisada pela equipe relatora? Teria, por exemplo, ali, eles tinham um jarro de água, não é? Uma certa de altura e diferença de altura em relação ao orifício. Uma pequena diferença de altura faria com que a água escapasse com baixa velocidade e formasse uma parábola que muito rapidamente se curvaria, fazendo com que talvez você já não pudesse ter o efeito de reflexão total, já que a primeira reflexão provavelmente poderia, por exemplo, já ter um ângulo maior do que o da reflexão total. Você consegue garantir que a incidência do laser nesse jato, na primeira parede de água, ocorra na vertical, na direção perpendicular ao jato? Olha, a gente não consegue garantir, é lógico que tem um erro, mas
É desprezível, eu acho, porque não é grande o suficiente para alterar o ângulo em mais que, vamos dizer, 3 graus. Você acha que dizer, o ângulo limite não quais são relevantes, mas a resposta sobre quais condições está completa com o ângulo limite ou falta... Não os está... outros parâmetros você considerou desprezíveis mesmo? Não está completa. E você não analisou por quê? Assim, tudo bem, falta de recursos, mas assim, o que te deu, que fez você priorizar o ângulo limite? É porque eu julgo o seu parâmetro mais importante. Todos prontos? Por favor, as notas. Ok, professor Pedro, nota 8. Professor Bruno, nota 4. Professor Vinícius, nota 4. A minha nota é nota 5. Professor Nicolau, nota 6. Professora Flávia, nota 5. E professora Cristiane, nota 5. Ok, obrigado. Vamos agora à avaliação da equipe oponente. Professor Pedro, nota 9. Professor Bruno, nota 6. Professor Vinícius, nota 5. A minha nota é 9. Professor Nicolau, nota 8. Professora Flávia, nota 8. Professora Cristiane, nota 8. Ok? Vamos então agora à nota da equipe avaliadora. Todos prontos? Vamos às notas. Professor Pedro, nota 9. Professor Bruno, nota 8. Professor Vinícius, nota 7. A minha nota é 8. Professor Nicolau, nota 8. Professora Flávia, nota 9. Professora Cristiane, nota 8. Vamos então iniciar a rodada de número 3, Physics Fight número 1, sala 3. Nesta rodada, a equipe relatora será da Inverted Error of Time, a equipe oponente os bósons de Gauge e a equipe revisora Meson Pi. A equipe os bósons de Gauge desafia a equipe relatora a apresentar o problema número 7, 2 frascos. Foi aceito? Aceito o problema número 7, 2 frascos. A nossa montagem experimental foi composta de basicamente 2 quitaçados 500 ml, um becker de 1 litro, dutos de látex, corante hidrofílico verde. Pode falar mais alto e mais perto do microfone, por favor? 2 tripés, 2 bicos de Bunsen, 2 telas de amianto, 2 termômetros a álcool, 2 rolhas. Certo? A equipe oponente agora questiona a equipe relatora pelos próximos 2 minutos. Como você manteve a temperatura constante? Temperatura ambiente? Não, a temperatura da chama. Entre experimentos e dentro do próprio experimento. Bem, você percebe que à medida que você tem uma mesma variação de temperatura nos 2 frascos indicado pelo termômetro, você tem, apesar de fluxos de calor diferentes, a mesma variação de temperatura. E é basicamente ao que você percebe isso daí nos termômetros, nos medidores dos termômetros. Você considerou a bomba de sucção que ocorre no frasco vazio? Bem, a que se refere? Devido ao aquecimento o ar presente ali dentro vai aquecer e vai ser expelido para a atmosfera. E vai forçar o recebimento de novo ar vindo de todo o sistema. Isso cria uma bomba de sucção. Não muito forte, mas existe. Você considerou essa bomba? Não, consideramos que o ar expandindo ia extravasar... Ok, o tempo acabou. E agora eu vou começar minha oposição. Falta de conhecimento sobre materiais laboratoriais. Vocês se preocuparam com o fato da água fria cair num quitaçato quente. Em uma vidraria de laboratório é feita para isso. Tem indicativos de aquecimento e resfriamento em vidrarias de laboratório que permitem eu identificar se eu posso fazer esse tipo de coisa. Quanto à falta de conhecimento sobre materiais laboratoriais. Só um segundo. Assim, se eu, pessoalmente, essa interpretação que nós tivemos é que o problema, ele te daria uma informação inútil do tipo, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius ao nível do mar, se aquilo ali fosse para esse tipo de interpretação. Então, eu acho que o problema como um problema internacional, ele foi mais profundo que isso.
Mas eu acho que aí você está especulando. Você está fazendo uma análise, sei lá, ideológica da organização, dizendo que ela, por exemplo, assumiria que todos os seus participantes tivessem todo tipo de informação, certo? E daí vocês tiram que, sei lá, vocês devem priorizar uma interpretação que é muito mais obscura sobre outra que é clara e evidente, que está no texto na sua superfície, certo? Não é uma observação obscura. Ele fala, aqueça os frascos a 100 graus Celsius. De alguma coisa da temperatura ambiente até esses 100 graus Celsius, certo? Exatamente, até os 100 graus Celsius. Ele não chega nem a citar a fonte de calor. Além disso, você percebe que, bem, por exemplo, o quitasato. O quitasato é feito de vidro temperado, que seria resistente a bruscas variações de temperatura. Não todo o quitasato. Certo, o nosso utilizado, pelo menos, seria desse tipo. E nós percebemos que, por exemplo, nós podemos rachar um quitasato vidro temperado, certo? Com simplesmente bombeando água fria para ele por meio do frasco vazio. Então você ignorou as informações do fabricante do teu material. Eu as levei em consideração. Um material falhou, você ignorou todas as observações do fabricante para todos os outros materiais? Eu tomei uma medida de segurança, além do que eles permitiam que eu fizesse. Ele indicava que eu poderia fazer isso e não foi possível. Aí você está especulando. Não, eu vi o que está salto rachar. Eu não estou especulando sobre o que o problema te permitia. Você alterou o problema no momento que você teve a preocupação do seu quitasato rachar. Bom, então, eu não posso alterar os parâmetros, então, parâmetros que seriam esses irrelevantes, por exemplo, para o aferido pelo problema. Mas você tem que responder o problema. Você não pode alterar as condições experimentais que o problema te pede. Nada tinha a ver com, por exemplo, tomar medidas de segurança. O que, por exemplo, afeta eu usar luvas para poder mexer com esse material. O problema não pedia isso também. Eu acho que você tem que confiar no que o fabricante te diz. Claro, e gastar todo o material da escola. Falhou, é claro. Problema do fabricante. Claro. Você não pode alterar... Não tem nada a ver. Eu posso quebrar todos os quitasatos. Não, eu acho que você não pode alterar o seu propósito, a sua apresentação, o seu trabalho, porque você não confia no fabricante. Mas eu não alterei o meu trabalho. Isso nada afeta o aferido pelo problema. Correto. Ok, o tempo acabou. Primeiro, a equipe relatora, eu gostaria de perguntar por que vocês acharam que a teoria explanaria todo o problema se esta é uma Olimpíada de experimentação? Mas nós não suprimimos todo tipo de análise experimental, porque a gente elucidou 3 slides, por exemplo, de evidências que nós encontramos, certo? De forma qualitativa. Vocês não mencionaram a pressão máxima do vapor, não calcularam a quantidade de substância no quitasato com água, não apresentaram esse tipo de dado também. Nós consideramos isso irrelevante porque isso disputaria tempo com o resto da análise que nós julgamos ser mais importante, que bem, eles puderam dizer também que foi bem aprofundada e, bom, mais que suficiente. Na opinião da equipe oponente, qual o principal problema na apresentação? Falta de clareza, eu não consegui ver o problema. Ok. O que ela falou? Nada. Ok, encerramos então essa rodada, vamos às notas. Ok, professor Pedro, nota 7. Professor Bruno, nota 5. Professor Vinícius, nota 5. A minha nota é nota 5. Professor Nicolau, nota 7. Professora Flávia, nota 7. Professora Cristiane, nota 7. Ok? Vamos à nota do time oponente. Professor Pedro, nota 9. Professor Bruno, nota 7. Professor Vinícius, nota 7. A minha nota é nota 5. Professor Nicolau, nota 9. Professora Flávia, nota 8. Professora Cristiane, nota 8. Ok? Vamos às notas do time avaliador. A nota do professor Pedro é nota 9. Professor Bruno, nota 9. Professor Vinícius, nota 10. A minha nota é nota 7. Professor Nicolau, nota 8. Professora Flávia, nota 8. Professora Cristiane, nota 8. Ok? Retornamos às 15 horas e 30 minutos para os Physics Fight. Pedimos que as equipes estejam no andar às 15 horas para que sejam distribuídas nas novas salas, com novos júris e novos adversários.